Bom, para fechar o estudo analítico do ponto, nós vamos olhar um pouco as consequências de que o estudo aí da área do triângulo traz para a gente e que a gente começa a pensar um pouco no conceito de reta na geometria analítica, né? Então, aqui a gente está chamando de condição de alinhamento de pontos, vocês já vão entender por quê. Então, a gente já sabe que a área de um triângulo ABC é dada por essa forma aqui. Então, a área do triângulo vai ser metade do determinante dessa matriz formada pelas coordenadas dos pontos A, B e C, que são os vértices do triângulo, certo? Vocês já viram aí nos exemplos como que a gente faz para calcular esse valor. O cálculo, então, da área do triângulo, a gente consegue usar para descobrir se 3 pontos são colineares, se eles estão numa mesma reta. Como assim? Se a gente tem 3 pontos num plano cartesiano, ou eles formam um triângulo ou não, ou eles estão alinhados, né? Então, basicamente é isso. Se eu ponho 3 pontos, ou eles vão formar um triângulo, ou eles não vão formar um triângulo, eles vão formar uma reta. São essas as duas únicas possibilidades que existem para 3 pontos em um único plano. Então, de modo geral, a gente pode dizer que todo triângulo tem área maior que zero. Para um triângulo existir, ele tem que ter uma área maior que zero. Então, se essa matriz aqui, ela tiver um resultado diferente de zero, eu sei que existe um triângulo. Do contrário, a gente tem pontos alinhados, a gente tem pontos que estão colineares, como a gente fala, né? Então, alinhados formam uma única reta. Né? Então, dada essa informação, a gente diz assim, se eu tiver 3 pontos A, B e C quaisquer, e D definido como determinante dessa matriz, A, B e C são pontos colineares, se A, B e C são pontos colineares, D é nulo. Então, como que eu posso fazer para verificar se 3 pontos estão alinhados? Eu calculo o determinante imaginando que eles seriam um triângulo. Se a área desse triângulo for zero, o triângulo não existe, portanto, os meus pontos estão alinhados. Então, percebam que é uma consequência da ideia da área de triângulo que a gente pode usar para descobrir se os pontos estão ou não em uma mesma reta. Legal, né? Interessante. Então, vou deixar mais alguns exemplos aí para vocês, que eu vou resolver à mão, tá bom? Bom, para terminar aqui, vamos resolver mais 3 exercícios, dessa vez relacionado à colinearidade dos pontos, descobrir se 3 pontos estão ou não alinhados. Então, como eu disse para vocês, a gente pode usar a ideia da área de um triângulo, né, extrapolar um pouco para poder fazer essa avaliação. Então, aqui o primeiro exercício ele pediu para a gente verificar se os pontos estão alinhados. O A é 1 e 5, o B é menos 3 e menos 3 e o C é menos 1 e menos 1. Só de olhar, né, se a gente quiser colocar régua, é claro que a gente conseguiria fazer com a figura, né, e percebe que eles não estão alinhados. Eu não consigo traçar uma linha com os 3 pontos ao mesmo tempo. Mas se a gente quisesse demonstrar isso, como que a gente faria? A gente calcularia o determinante envolvendo esses 3 pontos. O determinante de x de A e y de A, x de B e y de B, dessa matriz formada pelos vértices desses 3 pontos. X de C, y de C, completada com 1. Então, vou copiar ela aqui, né? Então, A seria 1 e 5, B, menos 3 e menos 3, e C, menos 1 e menos 1. 1 menos 3 e menos 1, 5 menos 3 e menos 1. Multiplicar. 1 vezes menos 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 5. 3 positivo aqui. Aqui daria 3 positivo, a gente vai inverter 3 negativos. Aqui daria 1 negativo, então a gente vai botar mais 1, menos 15, mais 15. Então, esse determinante aqui, ele vai dar, vamos ver quanto. Vai dar 16 menos 8, ele vai dar 8. O que eu tenho, então? Que D é diferente de zero. Se D é diferente de zero, significa que eles formam um triângulo. Então, se a gente traçar aqui, a gente observa que eles formam um triângulo. E um triângulo aqui, no caso, de área 8, certo? Então, portanto, a gente pode concluir... Área 8 não, né? Seria de área 4, desculpa, né? Porque aí depois, na área do triângulo, a gente faria o módulo de 8 dividido por 2, que daria 4. Desculpa, gente. Então, o que a gente pode concluir? Que A, B e C não são
colineares, não estão alinhados, certo? Agora essa sequência aqui de outros 3 pontos, a gente já consegue, ó, se eu coloco a régua, eu já enxergo os 3 pontos pertencentes a essa reta. Mas, de novo, vamos provar algebricamente, sem precisar do desenho. Então, vou colocar 4 e 6, menos 2 e 3, que são as coordenadas de E, e de F, menos 8 e 0. Completo com 1. Vou repetir as 2 primeiras para poder calcular o determinante. Aqui vai dar 12 positivo, mais 48, 0, menos 24 mais 24, que também vai dar 0, que menos 12, fiz alguma coisa errada. Esqueci de copiar o negativo aqui, gente, desculpa, então vamos de novo. 4, 3 e 1, 12, 6, 1 e menos 8 vai dar menos 48, 1 menos 2 e 0 dá 0, não registrei nada. Menos 8 vezes 3 daria menos 24, mas eu vou colocar mais 24, né? A gente inverte o sinal quando multiplica na diagonal para cima. 0, 1 e 4 dá 0. 1 vezes menos 2 vezes 6 daria menos 12. Então, aqui, mais 12. Então, com isso, eu tenho menos 48, mais 48, que é 0. Então, eu não consigo formar um triângulo com esses 3 pontos. É como se meu triângulo tivesse área 0. Então, a gente tem que o determinante é igual a 0. A gente vai dizer que D, E e F são colineares. Certo? Vamos ver uma outra aplicação dessa ideia. Agora ele trouxe assim. Sabendo que os pontos A, B e C são colineares, determine o valor de R. Então, agora ele já afirmou que os pontos são colineares, portanto, eu já sei que o determinante vai ser 0. Então, vou calcular o determinante da matriz. Então, 4, menos 1, 1 e 7. E vou usar 7 e R mesmo, tá? Completar com 1. Vamos descobrir quem é. Já vou usar o mesmo espaço aqui. Vamos só pensar no que o exercício está pedindo. Ele deu o ponto A e o ponto B, e ele quer o ponto C, que a gente sabe que tem x de C valendo 7. Então, eu sei, olha, que o C ele vai estar aqui, ó, em cima dessa linha, em algum lugar. Todos os pontos que estão sobre essa linha vermelha aqui que eu estou traçando, esse tracejado, na verdade, tem coordenada de x valendo 7. Então, o C ele tem que estar em algum lugar, né? Se eu pensasse com a régua aqui, eu poderia, ó, fizesse com a régua, né? Eu poderia enxergar onde que tá mais ou menos aqui, né? Vamos fazer a forma algébrica para verificar exatamente quem que é esse ponto C. Então, vou repetir as 2 primeiras, lembrando, né, que eu só copiei as coordenadas do vértice de A, de B e de C. Então, agora eu vou repetir aqui. E aí, começar a calcular. Isso vai dar 28, menos 7, mais R, menos 49, seria 4R positivo, menos 4R, daria menos 1, mais 1. Então, eu achei que o determinante ele vai ser R menos 4R, mais 29, menos 56. Estou só juntando aqui. Então, ele vai ser menos 3R, mais, se fosse 30, seria 26, 27, negativo. Então, achei que o determinante vale menos 3R menos 27. Se eles estão alinhados, eu sei que o determinante vale 0. Então, menos 3R, né? A gente tem essas 2 informações. Menos 27 é igual a 0. Eu posso dizer que menos 3R é 27 e que o R vai ser, então, menos 27 sobre 3, que é menos 9. Então, eu descobri que o R vale menos 9. Então, o C ele tem coordenadas 7 e menos 9. Deixa eu fazer. Vamos na canetinha verde aqui. O C, então, ele é 7 e menos 9.
Então, vamos ver se a gente acertou aqui. 7 menos 9 é o C, e aí a gente consegue traçar entre eles uma reta, certo? E o último exercício. Dados os pontos A, B, C e D. Determine as coordenadas do ponto E, x, y, genérico, né? De modo que não seja possível construir triângulos ABE e CDE. Então, o que ele quer? Ele quer um ponto que esteja alinhado tanto com o CDE, com CD, né? Que esteja alinhado com CD e com AB. Então, os pontos que estão alinhados com CD, se a gente traçar a reta aqui, olha, a gente tem infinitos pontos alinhados com CD. Mas eu não quero qualquer um. Eu quero o ponto que também está alinhado com AB, ao mesmo tempo. Então, eu quero esse ponto E aqui, ó. Quero descobrir quem é ele. Né? Então, a pergunta, apesar da pergunta estar falando de alinhado e tal, ele quer essa relação. Quem vai ser esse ponto E que está alinhado tanto com CD quanto com AB? Como se fosse aqui a intersecção dos dois. Então, vamos verificar. O que a gente sabe? Que o determinante vai ser sempre 0. Então, eu vou calcular, no caso de ABE, para não existir ABE. Então, determinante de A, menos 3 e menos 2, as coordenadas de B, menos 1 e 2, e E vai ser genérico, x e y. Vou completar com 1, copiar as duas primeiras colunas e verificar quanto que é o determinante. Vai dar menos 6, menos 2x, menos y, que daria 2x positivos, menos 2x, daria menos 3y, então mais 3y, 2 positivo, então 2 negativos. Então, isso daqui, se a gente agrupar, vai dar menos 4x, mais 2y, menos 6 com menos 2, menos 8. Só que eu sei que isso é 0, então eu já tenho uma primeira relação. Vou escrever de rosa aqui. Eu sei que menos 4x mais 2y menos 8 é igual a 0. Vou guardar isso para usar depois. Agora, vamos pensar para C, D, E. Então, determinante, eu sei que já é 0. De C, 0 e 3. De D, 2 e 1. E E, x e y. 0, 2 e... Opa, esqueci de completar. Professora ansiosa, pensando se vai caber no espaço. Vou diminuir já um pouquinho. 3, 1 e y. Multiplicando em cruz, aqui eu tenho 0, 3x, mais 2y, menos x, aqui vai dar 0, menos 6. Juntando 3x menos x vai dar 2x, mais 2y, menos 6. E aí, mais uma vez, como eu quero que esses pontos não formem um triângulo, eu quero que eles estejam alinhados. Portanto, eu sei que 2x mais 2y menos 6 é igual a 0. Essa é a segunda relação que eu tenho. O que eu preciso descobrir? Quais são os valores que satisfazem as duas equações ao mesmo tempo? Então, vou montar o sistema aqui. Quando é que menos 4x mais 2y menos 8 vai ser igual a 0 e ao mesmo tempo 2x mais 2y menos 6 igual a 0. Eu vou multiplicar essa daqui por menos 1 para poder cortar. Pode ser por substituição também, tá, gente? Tanto faz. Menos 2y mais 8 igual a 0. E aqui eu vou manter, vou resolver por soma. Mas vocês podem usar a técnica que vocês quiserem. Então, eu descobri que 6x mais 2 é igual a 0. Então, 6x vai ser igual a menos 2. X vai ser igual a menos 2 sextos, que é a mesma coisa que menos 1 terço, certo? Preciso descobrir o valor de y. Basta substituir em alguma delas. Vou substituir nessa aqui que está mais perto. Então, 2 vezes menos 1 terço mais 2y menos 6 igual a 0. Vou multiplicar tudo por 3 para facilitar. Então, vou ficar com menos 2 mais 6y menos 18 é igual a 0. 6y aqui daria menos 20, vai ser 20.
6y é igual a 20 sextos, que é a mesma coisa que 10 terços. Então, a resposta, esse ponto E, ele tem como coordenada x menos 1 terço e como coordenada y 10 terços. Vamos olhar lá no nosso desenho. Menos 1 terço é aproximadamente menos 0,33, né? A gente pode até pensar na dízima. E 10 terços é a mesma coisa que 3,3 na dízima. Então, se a gente olhar aqui, o x do ponto E, ele tá aqui, né, no comecinho, mais ou menos, acho que deu certinho, né, na verdade, no desenho até. E aqui o E também passou um pouco de 3. Então, a gente conseguiu descobrir algebricamente. Percebam que geometricamente a gente ia chegar próximo da localização, mas não necessariamente no ponto exato. Beleza?